Boa tarde a todos que nos acompanham pela página do Coletivo Autônomo dos Estudantes de Filosofia e também da Biblioteca Pública Municipal Brito Broca. É com muita honra, com muito prazer aí que eu e os meninos aqui do KF hoje estamos trabalhando na nossa ocupação filosófica, nosso espaço cultural filosófico Brito Broca, localizado no bairro de Pirituba, na zona oeste de São Paulo. Então, a nossa parceria com a Biblioteca Pública Brito Broca, ela acontece desde 2017, quando o próprio coordenador cedia para a gente aqui um espaço, numa sala ociosa, e desenvolvemos nosso grupo de estudos de filosofia e atualidades, que está acontecendo agora, né? Só que aconteceu a oportunidade aí de poder ocupar uma sala ociosa, né? Um local que não tinha uso, para fazer esse espaço cultural, onde nós vamos oferecer aí gratuitamente, na medida dos meses, diversas oficinas de filosofia. Boa tarde, Sergião. Então, vou mostrar para vocês aqui como que está o espaço. Ó. Vou passar, derrubei o celular, desculpa. Então, estou aqui, ó. Nós estamos aqui arrumando o espaço gradativamente para que podemos utilizar da melhor maneira possível. Então, eu também estou aqui com o João Jânio Lira, nosso camarada, integrante do KF. Já veio aqui, tem uma oficina de estudo de filosofia e atualidades. Hoje em dia ele está longe, né? Está um pouco longe da gente, mas ainda assim a internet serve aí para unificar a gente. E agradecer ele por ter se predisposto aí para dado, né? Que ele tem um conhecimento, dividir com a gente aí. Queria agradecer o Sandro, o Miller, a Graça, Rita de Cássia, que acabou de comentar aqui também, boa tarde. Todo mundo que nos acompanha. Começamos um pouquinho mais cedo justamente para falar sobre o Espaço Cultural Filosófico Brito Broca, qual nós nos encontramos aqui. Então, gradativamente, nós iremos postar aí nossas atividades aqui. Boa tarde, Daniele. Daqui do Espaço Cultural Filosófico Brito Broca. E nada muda, né? Então, continua o grupo de estudos de filosofia e atualidades até o último sábado do mês. E novas atividades vão acontecer. Então, faltando 7 minutinhos aí para começar o nosso evento oficial aí, eu vou guardar mais uns minutinhos para o pessoal poder acompanhar, poder compartilhar e tudo mais. E falar que depois da exposição do João Jânio Lira aí, nosso camarada, eu queria que todo mundo que estiver acompanhando pode, por favor, fazer perguntas, questões, né, objeções, sugestões e tudo mais, até para que seja uma discussão dialética, né? Para que não seja algo somente falado por uma pessoa só. Então, mesmo com nossas ações aqui no Espaço Cultural Filosófico Brito Broca, nós também ainda continuaremos fazer as atividades online. Então, faremos das duas maneiras, certo? É com muita honra, com muito prazer e com muito trabalho. Desde manhã estamos aqui, né, na chuva, com sol, né, com todo esse problema de pandemia, mas ainda assim é necessário que se faça essa ocupação filosófica. Boa tarde, Sandra. Dessa melhor maneira possível, gradativamente, levando em consideração também a pandemia. Certo, gente? Então, eu queria agradecer mais uma vez à Biblioteca Brito Broca, mais uma vez o João Jânio e todos os integrantes, as mulheres, homens do KF, que fazem parte do coletivo aí e que desde 2017 estamos aqui ocupando da melhor maneira possível a biblioteca. Esse espaço que antes ocioso, agora vai ser um espaço de discussão filosófica, de educação e cultura. Então, eu acho que já falei o que eu precisava falar, João. Queria que você começasse a falar sobre o que a gente vai tratar hoje na nossa oficina, qual que vai ser o tema dos direitos humanos e tudo que você tem para nos apresentar. Eu vou disponibilizar para o pessoal, né, o referencial teórico que você me mandou. Eu vou mandar um link no Google Drive, né, com o referencial e o certificado de participação também, né? Então, quem está nos acompanhando agora, é só enviar aí o nome completo do coletivokf@gmail.com para que eu possa aí, né, nós podemos aí emitir um certificado digital de participação que vale de aulas complementares aí para quem precisa, principalmente. Então é isso, né? Com muito orgulho, com muita honra, com muito trabalho. Estamos aqui na Biblioteca Pública Municipal de Broca, fazendo nossa transmissão conjunta aí, diretamente da Pirituba, zona oeste de São Paulo,
Pernambuco. Qual que é a cidade mesmo, João? Orobó. Orobó, maravilha, Orobó. Um nome muito bom, muito sugestivo aí pra gente. E então vou me despedir aqui de vocês. Vou deixar a exposição aqui com o João. Caso tenha algum problema de transmissão, a gente volta aqui para falar com vocês, mas acredito que vai dar tudo certo. Então estaremos todos juntos aqui em mais uma oficina do Grupo de Estudos de Filosofia e Atualidades do CAF. Valeu, agora é com você, João. Obrigado, Ricardo. Como sempre, muito bom nas palavras, né? Cara, gostaria de agradecer bastante a você, aos integrantes do KF, né, por ter me convidado novamente, para ter a honra de apresentar novamente algumas considerações, algumas reflexões sobre. A primeira vez, né, eu apresentei em 2019, exatamente 2 anos, que foi também nesse mesmo mês, e eu fiz, eu acho que uma apresentação sobre o pensamento do Foucault. Na época eu estava terminando a graduação, então eu estava iniciando os estudos no Foucault. Hoje eu sou mestrando na Universidade Federal de Pernambuco e continuo com o mesmo autor. Autor, inclusive, da base para o que eu vou apresentar a partir de agora. Vou refletir com vocês, né? Não, vou falar algumas coisas, mas também quero que seja algo conversável também, né? Porque por mais que sejam esses momentos, né, obriguem a gente a estar sem não fazer a roda, que para mim é uma coisa maravilhosa, né, quando a gente vai conversar sobre qualquer tema. Mas de todo modo, se façam perguntas aí, qualquer coisa o Ricardo me manda, como eu não estou tendo acesso aqui. E gostaria de agradecer formalmente agora a todos, todas e todes. Agradecer ao KF por me convidar mais uma vez para estar dialogando aqui com vocês, a Biblioteca Brito Broca, que fornece, eu acho que é essencial esse espaço que ela fornece assim, para a filosofia e para divulgação da filosofia e de temas relacionados. Gostaria de agradecer também ao Grupo de Pesquisa Virtus, Defesa Social, Segurança Pública e Direitos Humanos, um grupo de pesquisa e programa institucional da UFPE, do qual faço parte, e que o meu orientador, Sandro Cosa Saião, orientador do mestrado, ele é coordenador. Então, gostaria de agradecer a ele também por estar me dando base a pesquisar direitos humanos em filosofia. Gostaria de fazer um agradecimento especial à minha namorada, Eduarda Fonseca, que ela deve estar assistindo agora, e que me dá muito apoio nessa pesquisa, que não é uma coisa fácil, né? Pesquisar hoje em dia temas relacionados, por exemplo, aos direitos humanos é uma coisa que afeta mentalmente a qualquer pessoa que pretenda investigar, dado os pontos negativos que a gente se depara. Então, nesse sentido, gostaria de iniciar minha apresentação mesmo, fazer um breve resumo aqui para vocês terem uma ideia de como se dará. No primeiro momento, eu vou apresentar um ponto em essencial, que inclusive eu coloquei na ementa para a galera do KF divulgar, que se trata da via histórica dos direitos humanos. Com efeito, né, eu acredito que não dá para a gente abordar direitos humanos sem se apegar à sua importância histórica. Isso porque a noção que temos de direitos humanos hoje ela não é dada assim de forma grátis. Ela tem toda uma constituição que a princípio não for assim, ela se desenvolveu. Podemos, inclusive, dizer, adiantando já minha fala, de que ela nasceu no século XVIII e que a partir de então é que a gente consegue ter uma ideia para pensar os direitos humanos, inclusive através da filosofia. Então, um segundo ponto que eu gostaria de abordar é a questão política dos direitos humanos. Com efeito, acredito que os direitos humanos se efetivam e tanto no âmbito da prática como no âmbito dos seus estudos em sentido político. Podemos pensar os direitos humanos a partir de uma relação política. E um terceiro ponto, que já, de certo modo, já adentrei aqui, é a questão filosófica, né? Como podemos abordar a questão dos direitos humanos pela questão filosófica? Já adiantando também, que seria a partir de uma visão acerca do que seja o sujeito, né? De que sujeito trata os direitos humanos. Pois bem, mas efetivamente o que são direitos humanos? Bom, direitos humanos são aqueles princípios ou valores que permitem uma pessoa afirmar-se na sua condição enquanto sujeito de direito e participar plenamente da vida, independente de suas singularidades e diferenças, crenças, ideologias e visões de mundo.
Tais direitos fazem com que o indivíduo possa vivenciar plenamente sua condição biológica, psicológica, econômica, social, cultural e política. Nesse sentido, a defesa dos direitos ditos inalienáveis configura mais do que um amparo dos direitos básicos, mas uma égide construída a partir do próprio sentido de ser humano enquanto sujeito. Para falarmos em direitos humanos com viés filosófico, não podemos deixar de lado dois conceitos centrais. Um, o que são direitos, e o segundo, o que é ser humano. Disso resulta em um ponto ainda mais profundo, que é o que é ser sujeito de direito. Perpassar essa conjuntura requer dispor de um olhar triplo, a partir da filosofia, outro a partir da historiografia e um outro a partir da política, interligando-os ponto a ponto. Com efeito, vamos trazer bem brevemente esses três amparos para pensarmos os direitos humanos, iniciando com a questão da visão histórica dos direitos humanos. Vou me amparar numa leitura que uma historiadora norte-americana faz dos direitos humanos, que é a Lynn Hunt, no livro chamado a Invenção dos Direitos Humanos. Salvo engano, acredito que o nome seja esse. Pois bem, né, a base que ela traz é que a ideia que se tem hoje por direitos humanos carrega uma contradição no ato, ou melhor, nos atos de sua criação. Ela veio no bojo de um tempo de mudanças paradigmáticas ao tratar do sujeito. Isso porque podemos definir seu nascimento a partir do século XVIII. E por que nesse período? Porque foi nessa temporalidade histórica onde se desenvolveram os dois documentos mais importantes até então, que uma foi a Declaração Americana e outra foi a Declaração do Homem e do Cidadão na França. No primeiro rascunho da Declaração da Independência, preparado em meados de junho de 1776, Thomas Jefferson escreveu: consideramos que estas verdades são sagradas e inegáveis, tratando, portanto, dos direitos. Que todos os homens são criados iguais e independentes, e dessa criação igual derivam direitos inerentes e inalienáveis, entre os quais estão a preservação da vida, a liberdade e a busca da felicidade. Em grande parte, graças às suas próprias visões, a frase que Jefferson logo se livrou dos soluços para falar em tons mais claros, mais vibrantes. Aí eu cito ele. Consideramos essas verdades autoevidentes de que todos os homens são criados iguais, dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre eles estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade, como citei há pouco. Com essa única frase, Jefferson transformou um típico documento do século XVIII sobre injustiças políticas numa proclamação duradoura dos direitos humanos. 13 anos mais tarde, Jefferson estava em Paris quando os franceses começaram a pensar em redigir uma declaração de seus direitos. Em janeiro de 1789, vários meses antes da queda da Bastilha, o Marquês de Lafayette, amigo de Jefferson e veterano de guerra da independência americana, delineou uma declaração francesa, muito provavelmente com a ajuda de Jefferson. Quando a Bastilha caiu, em 14 de julho, e a Revolução Francesa começou para valer, a necessidade de uma declaração oficial ganhou impulso. Apesar dos melhores esforços de Lafayette, o documento não foi forjado em uma única mão, como fizera Jefferson, para a Declaração Americana. Em 20 de agosto, a nova Assembleia Nacional começou a discussão de 24 artigos, rascunhados por um comitê desajeitado de 40 deputados, citando a Lynn Hunt. Exaustos, portanto, pela disputa prolongada e precisando tratar de outras questões prementes, isso fruto da Revolução Francesa, visto que foi um movimento de efervescência política e vários movimentos contra e a favor, e que nesse momento, então, a declaração rascunhada a princípio pelos parlamentares do seu tempo, né, dos parlamentares franceses, não tiveram, portanto, uma vitória premente, né? Demoraram um pouco para ser finalizada, como eu vou botar um pouquinho mais para frente. Então, depois de 6 dias de debate tumultuoso e infindáveis emendas, os deputados franceses só tinham aprovado 17 artigos. Exaustos pela disputa prolongada e precisando tratar de outras questões, em 20 de agosto de 1789, por suspender a discussão do rascunho e adotar provisoriamente os artigos já aprovados, como a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. Vemos aqui a forma embrionária daquilo que consideramos ser os direitos humanos. Isso aí essas bases, números e datas, como já falei, me refiro à leitura da Lynn Hunt no seu livro.
Portanto, o artigo 1 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão declarava que, abre aspas, os homens nascem e permanecem livres, iguais em direito. O primeiro artigo da Declaração Americana, por sua vez, afirma: todos os homens nascem iguais, livres e independentes. Têm direitos certos, essenciais e naturais, dos quais não podem, por nenhum contato ou conflito, privar nem despojar de sua posteridade. Tais são os direitos de gozar da vida, a liberdade e adquirir meios de propriedade, de procurar obter a felicidade e a segurança. Isso aí na Declaração Americana. Embora as modificações na linguagem sejam significativas, né, visto que não foram redigidas com, no, com mesmas palavras, mas as palavras eram muito parecidas e sinônimas, inclusive. Então, vejamos como essas duas declarações elas têm uma importância histórica de até se confluírem, inclusive na linguagem, no modo de escrita de tais direitos propagado pelos artigos das declarações. Então, apesar de suas diferenças na linguagem, as duas declarações do século XVIII se baseavam numa afirmação de autoevidência. Jefferson deixou isso explícito quando escreveu: consideramos essas verdades autoevidentes. A Declaração Francesa afirmava categoricamente que a ignorância, a negligência ou o menosprezo dos direitos do homem são a única causa dos males públicos e da corrupção governamental. Pouca coisa tinha mudado a esse respeito em 1948, e aí já entramos num outro momento do que podemos compreender a história dos direitos humanos. Na verdade, a Declaração das Nações Unidas assumiu um tom mais legalista, visto que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Mas isso também constitui uma afirmação de autoevidência, porque significa literalmente sendo de fato. Em outras palavras, visto que é simplesmente um modo legalista de afirmar algo determinado autoevidente. Vejamos que, por exemplo, o estilo prescritivo da Declaração Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 48, ela não carregava mais não carregava qualquer sentido de subjetividade na sua linguagem, mas puramente uma questão objetiva. A igualdade, a universalidade e o caráter natural dos direitos ganharam uma expressão política direta pela primeira vez na Declaração da Independência Americana de 76, como afirmei, e na Declaração do Homem e do Cidadão. E embora se referisse aos antigos direitos e liberdades, já vamos abordar isso logo mais, estabelecidos pela lei inglesa e derivado da história inglesa, o Bill of Rights, de 1689, não declarava a igualdade, a universalidade ou o caráter natural dos direitos. Em contraste, a Declaração da Independência insistia que todos os homens são criados iguais, a Declaração Americana, e que todos possuem direitos inalienáveis, ambas as declarações do século XVIII. Da mesma forma, a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão proclama que os homens nascem e permanecem livres e iguais em direito. Vejamos o ponto que é comum a ambas as declarações, ou melhor, as três declarações que nos referimos aqui, que é a noção de direito como produto e subjetivo do sujeito, ou seja, aquele direito que é, só pelo fato de ter nascido, o sujeito já possui esse direito. Pois bem, essa criação se deu, mas emudeceu, na visão da historiadora. Isso porque, embora tenha se iniciado um pressuposto legal dos direitos humanos, ainda assim não se falava propriamente em direitos humanos, mas obviamente em direito do homem e do cidadão, noções amplas demais e que não determinavam a quais cidadãos se direcionavam, sendo assim uma base ou melhor, um vácuo possível para se excluir determinadas parcelas da população. Então, fica a questão sobre o que o presidente Jefferson e o burguês Lafayette pensavam e redigiram sobre. Como é que, e aí eu cito a historiadora agora, como é que esses homens, vivendo em sociedades construídas sobre a escravidão, a subordinação e a subserviência aparentemente natural, chegaram a imaginar homens nada parecidos com eles, e em alguns casos também mulheres como iguais. Como é que a igualdade de direitos se tornou uma verdade autoevidente, em lugares tão improváveis?
É espantoso que homens como Jefferson, um senhor de escravo, e Lafayette, um aristocrata, pudessem falar dessa forma dos direitos auto-evidentes e inalienáveis de todos os homens. Portanto, deixando claro ou melhor, deixando ainda em suspenso essa questão, esse questionamento que fazemos, né, ao pensar como é que dois homens, filhos do seu tempo e donos de o que poderíamos chamar de o europeu, né, embora o Jefferson ele fosse americano, para evidenciar essa figura do homem branco que pensaram, né, no seu tempo, não diria que chegaria a ser extemporâneo, mas que o pensamento dele já tinha ido além daqueles direitos básicos proclamados, por exemplo, ou melhor, que não tinham sido proclamados antes dele. Então, eu entro agora num segundo momento da história dos direitos humanos, que é a declaração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamadas pela ONU em 1948. E aí eu volto à historiadora Lynn Hunter para comentar. Por quase 2 séculos, apesar da controversa Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão encarnou a promessa de direitos humanos universais. Em 1948, quando as Nações Unidas adotaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 1º já dizia: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. É evidente o eco entre os documentos citados com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Contudo, por quase 2 séculos, não se falou com devida evidência sobre os direitos ditos inalienáveis. Isso se deve ao fato de ter havido na Europa um certo silenciamento após tantas falações acerca da exigência de direito. Mas aí no século XX houve o mais brutal e perverso assalto dos direitos revelados anteriormente. Ou melhor, embrionário de uma certa revelação. O regime nazista na Alemanha e o fascismo na Itália, bem como o stalinismo na extinta União Soviética, ao ser exposta, né, após o fim da Segunda Guerra, ou melhor, mais propriamente com a barbárie nazista, se veio a organizar uma conferência na ONU, né, que tinha sido então criada recentemente, 45, 46, se eu não me engano, a sua criação, mas em 48 ela se reúne no Congresso para discutir direitos que o nazismo tinha ocultado e que tinha sido assaltado de forma brutal, não dando o menor margem a se pensar o sujeito fora de suas características biológicas, por exemplo. Então, após o fim da Segunda Guerra Mundial, ao ser exposta a barbárie nazista dos campos de concentração, a Assembleia Geral das Nações Unidas se encarregou de redigir a Resolução 217, em 10 de dezembro de 1948, que proclama a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Documento resoluto em 30 artigos que delineia direitos básicos fundamentais dos indivíduos como ideal a ser seguido por todas as nações a fim de evitar que todos atos como aqueles voltassem a acontecer, bem como a de propor condições mínimas como o direito à liberdade, à segurança, à liberdade e à vida. Direitos esses suprimidos durante o Holocausto contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo embora esse seja um documento válido, ou melhor, não seja um documento válido juridicamente, ainda assim serve como segmentação daquilo que deveria ser o básico humano, a saber, a garantia do direito à vida, à liberdade e ao bem-estar social, o direito à liberdade e, sobretudo, o direito de ter vida, não baseado em princípios puramente biológicos, darwinistas, diria, mas que o direito subjetivo da vida deve ser resguardado a qualquer custo. Então, a partir desse último documento, assinado por 58 estados integrantes da ONU, tal documento passou a subsidiar as constituições que hoje temos, como, por exemplo, a Constituição Federal Brasileira. Então, vejamos já que, por mais que não seja um documento válido juridicamente, né, não há leis que implicam, ou melhor, não é uma lei que implica uma prescrição, mas ela sim, ainda assim é base para documentos, como, por exemplo, o Plano Nacional dos Direitos Humanos aqui no Brasil, a própria Constituição Federal e assim vai. Mas, então, apresentada já esse breve histórico dos direitos humanos, vou tentar refazer aqui bem brevemente uma genealogia dos direitos humanos. E por que isso? Porque
por mais que eu tenha dito que os direitos humanos tenham se iniciado no século XVIII, isso não é completamente verdade na medida que, por mais que não se tivesse um conceito sobre direitos básicos humanos, ainda assim, teve sim quem tivesse pensado na noção de direito subjetivo do indivíduo. Embora mesmo que não em documentos oficiais, mas podemos ver, por exemplo, na Antígona de Sófocles, um breve embrionamento do sentido de direitos subjetivos. Não chega a ser direito humano, mas é um direito subjetivo já proclamado bem brevemente. Então, na Antiguidade Clássica, a literatura já havia, mesmo que implicitamente, proporcionado uma leitura e uma reflexão sobre direitos subjetivos. Nos referimos aqui ao profundo e inesgotável tesouro espiritual da Antígona, de Sófocles. Em sua retórica, Aristóteles já observava: realmente há, como todos de certo modo intuem, uma justiça e uma injustiça naturais, compulsória para todas as criaturas humanas, mesmo para as que não têm associação ou compromisso com as outras. É isso que a Antígona de Sófocles é isso que a Antígona de Sófocles claramente quer exprimir quando diz que o funeral de Polinices era um ato justo, apesar da proibição. Ela pretende dizer que era justo por natureza. Vejamos aqui bem brevemente eu vou deixar mais claro aqui ao seguir a minha fala, mas já deixar claro que na Antígona de Sófocles ele cita bem brevemente a morte de um sujeito e que a sua irmã, por dó, vai buscar o corpo para enterrá-lo e dar assim um enterro digno, visto que na Grécia Antiga o corpo ele era um objeto sagrado. Então o carrasco, não lembro o nome agora, ele proíbe de sua irmã levar esse corpo. Então ela se revolta. Então devemos enfatizar que os princípios da equidade são permanentes e imutáveis, tornando Aristóteles citando a Antígona, e que a lei universal tampouco muda, pois se trata de lei natural, ao passo que as leis escritas muitas vezes mudam. É o significado dos versos da Antígona de Sófocles, onde a Antígona defende que, ao enterrar seu irmão, violou as leis de Creonte, mas não violou as leis não escritas. Veja a disparidade entre a noção de direito entre aqueles que são prescritivos, aqueles que são já postos oficialmente, e aí leis que são ditas subjetivas e que não precisam de ter leis objetivadas para existirem. Então, esse tema recebe uma inflexão decisiva na aurora da modernidade política, mas mais precisamente do século XVIII, depois do esfacelamento do poder espiritual concentrado no papado romano, por força dos movimentos de reforma protestante, assim como no surgimento dos modernos estados nacionais, surgiram em decorrência do desmoronamento da autoridade ainda centralizada na unidade política e do Sacro Império Romano Germânico. Começa a se firmar, então, com Grotius e Hobbes, a teoria justnaturalista dos direitos humanos, ou melhor, dos direitos do homem, cuja sede e fundamentação seria a própria natureza racional e efetiva, a humanitas do homo humano. Daí porque, sobretudo no século XVII, pode-se constatar a transição perfeitamente justificável, em termos de racionalidade, entre direitos naturais e direitos humanos, de modo que os deveres impostos pelas leis não escritas de Antígona acabaram por assumir a forma histórica dos direitos humanos, ou dos direitos políticos fundamentais. É nesse sentido que encaminha a abordagem que pretende fazer na Antígona, a importância da questão para a discussão filosófica atual, que mal pode ser exagerada, tanto mais quanto se atenta para o fato de que esse direito natural, expresso em leis não escritas, iniciadas na Antígona, e que a Antígona recorre como um edito positivo, e que seria um sacrilégio da autoridade de Creonte, encontra-se positivado a partir das modernas constituições dos Estados democráticos de direito, da forma de direitos humanos fundamentais em nosso constitucionalismo moderno. Acredito poder afirmar, sem grande temor de erro, que a maior parte da filosofia política contemporânea tem como eixo teórico a reflexão sobre direitos humanos, em particular sobre a ótica da relação entre eles e a democracia, como se atesta pelo livro de Habermas, chamado Direito e Democracia. Nessa obra a gente pode ver uma relação bem intrínseca entre a noção de filosofia política, né, pós-moderna. Pós-moderna eu me refiro no sentido de
do nascimento da filosofia moderna e com os direitos básicos humanos, com Hobbes, com Rousseau, com Grotius. Então, eu cito aqui uma passagem da Antígona para a gente retomar esse sentido, essa noção. Fala assim: mas Zeus não foi o arauto delas para mim. Refere-se às leis não escritas, ou melhor, das leis escritas. Nem essas leis são agitadas entre os homens pela justiça, companheira da morada dos deuses infernais. E não me pareceu que suas obrigações tivessem força para impor aos mortais até a obrigação de transgredir normas divinas, ou seja, normas não escritas, inevitáveis. Não é de hoje e não é de ontem, e desde os tempos mais remotos que elas vigem, sem que ninguém possa dizer quando surgiram. E não seria por temer homem algum, nenhum mais arrogante, que me arriscaria a ser punida pelos deuses por violá-las. Vejamos que o princípio da argumentação da Antígona é de que a retomada do corpo do seu irmão violaria as leis de Creonte, visto que ele teria o direito sobre o corpo, como ele ganhou a guerra, mas que ela não transgrediria leis não escritas, que não seriam ditas nem hoje nem ontem, mas são leis universais, independente do tempo. Então, a leitura de tais passagens resiste à aguda consciência, desde os primórdios de nossa civilização, de leis não escritas, iniludíveis, das quais não pode dizer quando nem onde surgiram, mas que são cogentes como princípios objetivos, transcendendo fronteiras e limitações, tanto espaciais como temporais, de modo que puderam ser interpretadas pelos justos filósofos do século XVII e XVIII como expressão dos direitos naturais universais, inscritos à própria natureza humana. Visto assim esse retorno bem brevemente, gostaria de mostrar agora um outro ponto que é princípio para a gente compreender os direitos humanos, mas que não parte da noção de política, parte da noção de empatia. Ou seja, como que se fala e a gente, portanto, a gente retoma o Jefferson e Lafayette sobre aquela noção de como ele pode considerar em seu tempo que mulheres, crianças, idosos, eles tivessem direito, sendo que não eram pares dele. Então, nesse sentido, eu retomo bem brevemente a leitura também da Lee Hunt, porque ela explica, né, que, por exemplo, a Júlia, o romance de Rousseau, ele foi um marco importante nesse sentido, porque ele previu, iniciou a noção de direitos humanos para com os seus leitores. Quem lia se colocava no lugar da Júlia, e assim pôde-se ter ter um sentimento de empatia e se colocar no lugar do outro. Mas eu vou citar bem brevemente aqui, a fim de deixar mais clara essa noção. Um ano antes de publicar o Contrato Social, Rousseau ganhou atenção internacional com um romance de sucesso, Júlia ou a Nova Heloísa, texto que foi publicado em 1761, e embora os leitores modernos achem essa obra um tanto enfadonha pelo seu estilo epistolar de escrita, é um texto realmente bem longo, e em alguns momentos até monótono, mas que na sua época, né, o século XVII, os leitores leram com voracidade assim, esse texto, de forma que foi um marco, inclusive, por Rousseau na literatura. Então, mas qual que é o sentido dessa obra? Uma breve história desse romance, que seria Pedro Abelardo, filósofo e clérigo católico do século XVII, seduziu a sua aluna Heloísa e pagou um alto preço nas mãos do tio dela, a castração. Ou seja, esse foi o preço que ele cobrou por seduzir sua aluna. Então, separados para sempre, os dois amantes então trocaram cartas íntimas que cativaram leitores ao longo dos séculos. A paródia contemporânea de Rousseau parecia, a princípio, contar numa direção muito diferente. A nova Heloísa, ou Júlia, também se apaixona pelo seu tutor, mas desiste do miserável Saint-Pierre para satisfazer seu pai autoritário, que exige o seu casamento com Pommard, um soldado russo mais velho que no passado salvara a vida do pai de Júlia. Ela não só supera sua paixão por Saint-Pierre, mas também parece aprender a amá-lo simplesmente como amigo antes de morrer, após salvar seu filho pequeno do afogamento. Será que Rousseau procurava celebrar submissão à autoridade do pai e do esposo? Ou tinha a intenção de retratar como trágico o ato de ela
sacrificar os seus próprios desejos. Então, o enredo, mesmo que com suas ambiguidades, não explica a explosão de emoções experimentada pelos leitores de Rousseau. O que os comovia era sua intensa identificação com as personagens, especialmente Júlia. Como Rousseau já desfrutava da celebridade internacional, a notícia da iminente publicação de seu romance se espalhou como um rastilho de pólvora. Em parte porque lia trechos do romance em voz alta para vários amigos, e embora Voltaire dissesse que pouco da obra, chamou-a de esse lixo miserável. Veja que não foi totalmente aceita também, né, essa obra do Rousseau. Mas quem foi o Voltaire? Ele e o Jean Leron de Lambert, que coeditou a enciclopédia com o Diderot, escreveu a Rousseau para dizer que tinha devorado o livro e avisá-lo de que devia esperar ser censurado no país em que se fala tanto do sentimento da paixão e tão pouco se conhece. Vejamos o ineditismo da obra do Rousseau. O Journal de Savant admitia que o romance tinha defeitos e até algumas passagens cansativas, mas concluía que somente os de coração empedernidos podiam resistir às torrentes de emoções que tanto devastavam a alma, que provocam de forma tão imperiosa as tirânicas lágrimas tão amargas. Essas foram as frases. Então, a leitura de Júlia, né, do Rousseau, predispõe aos seus leitores para uma nova forma de empatia. Embora Rousseau tenha feito circular o termo direitos humanos, esse não é o tema principal do romance, que gira em torno da paixão, amor e virtude. Ainda assim, Júlia encoraja numa identificação extremamente intensa com os personagens e com isso tornar os leitores capazes de sentir empatia, além das fronteiras de classe, sexo e nação também. Os leitores do século XVII, como as pessoas antes dele, sentiam empatia por aqueles que lhes eram próximos e por aqueles que eram muito, obviamente, seus semelhantes. As suas famílias, por exemplo, seus parentes, as pessoas de sua paróquia, e nesse sentido todos eram tomados como os seus pares, não independendo da raça, etnia, sexo e crenças. Portanto, não é preciso dizer que a empatia não foi inventada no século XVIII. A capacidade de empatia é universal porque está enraizada na biologia do cérebro. Depende de uma capacidade de base biológica e a de compreender a subjetividade de outras pessoas. E o que eu trago aqui não é que o Rousseau inventou a empatia, mas que a partir da sua obra, e alguns também, né, não somente o Rousseau, mas alguns de seus contemporâneos, eles trouxeram uma característica própria do romance, que era escrever na imagem de alguém que não fosse seu semelhante, ou seja, na figura de um homem. Poderia ter sido escrito na imagem de Pedro Bellarmine, na figura do soldado russo, mas não, ele escreveu na voz da Júlia. Isso aí vejo como um pressuposto aquilo que o Lafayette e o Jefferson preponderou ao escrever as declarações. Essa base mais histórica e até um pouco interpretativa minha, dá base agora um segundo momento da minha fala aqui, que é o que essas bases históricas, espero ter deixado claro, ou mais ou menos claro, sobre o que seja direitos humanos, o que a filosofia tinha a dizer sobre isso, né? Tomada a visão política, histórica e até pouco biológica do ser humano. Então, com efeito, nos apoiaremos numa visão histórica para desenhar a ideia de direitos humanos, que foi feito agora. O que não podemos fazer é olhar com vertiginosa atenção a esses princípios, com os processos epistêmicos desenhando o caráter ontico que fundamenta as concepções. Com ontologia aqui entendemos a dupla acepção filosófica. Vejamos que a leitura que faço aqui sobre a noção de sujeito, já entrando na noção de sujeito de direitos humanos, para ser mais preciso, parte de uma noção que é epistemologicamente construída. E aqui entendemos uma noção de epistemologia em confluência com uma ideia de ontologia para ler essa epistemologia. E entendemos a partir de uma dupla concepção, noção de ontologia, que, segundo o aristotelismo,
seria parte da filosofia que tem por objeto o estudo das propriedades mais gerais do ser, apartada da infinidade de determinações que, ao qualificá-lo particularmente, ocultam sua natureza plena e integral. Uma segunda leitura mais atual, entendemos a partir da leitura de Heidegger, de que ontologia seria reflexão a respeito do sentido abrangente do ser, como aquele que torna possível as múltiplas existências, opõe-se à tradição metafísica, de que sua orientação e da orientação teológica, e seria mais transformado em o ser em geral no mero ente como atributo divino. Essa leitura que é apropriada de Aristóteles e com os padres da igreja do medievo, sobretudo, fizeram acerca do ser como um ente universal. E o Heidegger ele já parte num momento mais não se distinguindo dessa noção, mas que já toma contornos próprios, até porque pelo seu tempo, eu acredito eu que da leitura que ele fazia do Nietzsche acerca da inexistência do ser. Então, para o Heidegger, né, a reflexão a respeito do sentido de ser seria aquilo que torna possível múltiplas existências, né? Não é mais aquele uno, mas o que torna possível que esse uno se transforme em várias existências possíveis. Mas como que veio, por exemplo, a surgir essa noção nos nossos dias? Com efeito, vejo eu, isso é fruto de um movimento particular da filosofia surgido com René Descartes, no qual é precursor de uma ideia de sujeito e que até hoje não são caros, não só para a filosofia, mas para o cotidiano de modo geral, mas que na filosofia tem uma carga muito maior, uma carga conceitual muito maior e muito mais, inclusive, base de estudos e de debates. Então eu tomo essa concepção do Descartes, que eu vou explicar agora, para compreender a noção de direitos humanos, ou melhor, de sujeito de direitos humanos. Então eu cito aqui, com o nascimento da era moderna e as suas revoluções no campo social, político, governamental e, sobretudo, capitalista, a noção de indivíduo se formou de mais variados, a noção de indivíduo se formou dos mais variados sentidos e significados. A partir de René Descartes, houve uma estruturação dessa concepção e o indivíduo passou a ser sujeito. O filósofo dissertou em suas meditações metafísicas que somos conscientes de nossa existência. Ele faz uma citação aqui de Eduardo Pequeno, citando o Descartes. Ele, Descartes, concebe o sujeito como um ser dotado de consciência e razão, instrumento que lhe permite conhecer o mundo e a si mesmo. Essa ideia acabou por fazer nascer uma das noções fundadoras do que entendemos hoje por sujeito. Contudo, Descartes não deu a devida atenção a uma questão em particular, vejo eu, que é a noção de corpo. Claro, ele inaugura um dualismo corpo e alma, e foca no racionalismo, dando segundo plano à noção de corpo. Mas, por exemplo, notamos que isso aí foi uma particularidade do Descartes, porque, por exemplo, se a gente lê Thomas Hobbes, no seu Leviatã, a gente vê com a locação do corpo, numa leitura política, ela é tão importante quanto. Inclusive, o próprio Hobbes, lendo Descartes, ele fez várias críticas às suas meditações, ou seja, eles trocaram cartas, até antes mesmo do Descartes publicar suas meditações, mas vejamos como a ideia de sujeito, hoje em dia, ela é pautada ainda nessa noção cartesiana de sujeito como ser racionalizado, racional, com um pouco menos de ênfase à noção no seu corpo, né? Ou seja, o dualismo ele privilegia o racional em detrimento do corpo. Claro, o debate acerca do corpo, ela atualmente está em voga e é bem estudado, inclusive, sobretudo nos estudos decoloniais, dos chamados pós-modernos, porque é uma crítica que fundamenta agora a noção do racionalismo cartesiano, e que, inclusive, o próprio Foucault, ele, em suas histórias da sexualidade, ele dá uma certa ênfase à noção de corpo e, de certa medida, criticando a noção de racionalismo cartesiano. Então, agora, eu vou entrar já no momento final da minha fala, que é acerca o que a filosofia tem a dizer sobre direitos humanos.
Me apego aos filósofos acadêmicos, o Foucault, o Agamben e o Mbembe, que são autores que questionam a centralidade do corpo na filosofia e como esses autores podem pensar, ou melhor, nos permitem pensar acerca dos direitos humanos. Então, com os chamados pós-modernos, diversas críticas aos direitos humanos foram elaboradas. Autores como George Agamben, Espósito, Antônio Negri e Michel Foucault, como eu citei, dirige algumas críticas e análises aos fundamentos da natureza mesma, no sentido de ser humano. E, nesse sentido, é o mesmo sentido de sujeito de direitos exposta nas declarações, na Declaração Universal, por exemplo. E, com isso, concebe os direitos humanos como um dispositivo fictício das formas políticas modernas, ao mesmo tempo que o exercício da captura da vida humana, Foucault. Ou seja, ao mesmo tempo, né, que as formas fictícias capturam o exercício da vida humana. Foucault, um dos principais críticos do fundamento universal dos direitos humanos, critica essa noção, se apoiando numa acepção mais diretiva, a saber, a noção de política. Vou me deter bem brevemente a noção de política em Foucault, porque é essencial para a gente compreender, para a gente saber o que a filosofia tem a dizer sobre direitos humanos. E nesse ponto a gente refletir com algumas críticas de Foucault direcionadas à noção de direitos humanos, ela não se fundamenta na ideia de que não deve haver direitos humanos. O próprio Foucault ele cita que o que há de universal nos direitos humanos é a ideia de que deve haver direitos, mas não que esses direitos sejam universais a todos. Ou melhor, não que esses direitos, ou melhor, ele critica a ideia de universalidade exposta na ideia de direitos humanos porque não leva a cabo a localidade do corpo do sujeito e suas múltiplas relações com a política, por exemplo. E isso aí, inclusive, nas democracias modernas, sobretudo isso. Então, para Foucault, os direitos humanos estão intimamente ligados a uma concepção de que todos são universalmente iguais, o que, na verdade, é fruto daquele direito surgido no paradigma de direito natural moderno racionalista, que toma por universal o homem branco europeu. Não aceitando totalmente tais fundamentos, o autor, por sua vez, propõe um novo olhar sobre os direitos humanos, agora sob o conceito de práticas de liberdade frente ao poder normalizador. O termo direito dos governados, em tradução, então tomada por Foucault para compreender a noção de direitos fundamentais, direitos inalienáveis do sujeito. Esse termo designa a configuração entre resistência e transgressão do sujeito com o poder. Nesse sentido, diferentemente da noção de universalista de direitos humanos, esse sim pode ser compreendido na medida que sua construção histórica pode ser compreendida e analisada para a gente compreender como que direitos humanos eles são fruto de uma constituição epistêmica no Ocidente e não uma questão ontológica. Quando se trata dos direitos humanos, não estamos tratando de uma questão ontológica no sentido de que elas são direitos dados divinamente. Para quem quer compreender assim, é totalmente viável, mas que essa ideia, isso aí, lendo Foucault, ela tem uma constituição histórica que surge com os juros naturalistas. O Hobbes, por exemplo, quando designava o direito do indivíduo, o direito do Estado, do rei, era dado divinamente, e não fruto de uma relação de poder. Então, nesse sentido, vamos avaliar alguns pontos aqui. O que são os direitos humanos e seu fundamento ontológico jurídico, e como eles servem a nós, indivíduos modernos, com segurança necessária de barbaridade que se espalha entre os indivíduos socialmente marginalizados. Como, por exemplo, os sujeitos apátridas, citado por Hannah Arendt na origem do totalitarismo, para se referir àqueles sujeitos sem terra e que lhe eram renegados um lugar como seu. Ou então, sendo mais prático, aqueles sujeitos ou quando nos referimos ao sofrimento de pacientes em fila de hospitais públicos, a condição de exclusão a que são submetidos moradores de ruas, crianças em situações de risco, o drama dos desempregados, a violência com a população negra, LGBTQIA+, e outros marginalizados. Então, vejamos que, já antecipando aqui, os direitos humanos,
os direitos humanos podem ser lidos através do direito governado, porque é nesse fundamento, nessas ideias, que se efetiva um vácuo existente entre a ideia de direitos humanos e sua prática. E é nesse ponto que eu quero chegar com a minha apresentação aqui, e como Foucault, ele, ao tratar dos direitos humanos, nos permite pensar isso. Então, a partir da década de 1970, Foucault introduziu a distinção de duas noções, direitos do homem e direitos dos governados, que na verdade são uma, mas que, dada a sua época, ele pretendia usar direitos do homem porque ele era fruto daquela velha tradição francesa, surgida com a Revolução Francesa, e que até então não tinha tido ainda um rompimento, ou então, nas palavras dele, uma descontinuidade até então. Isso até porque a, a Declaração Universal, proclamada pela ONU, ela estava sendo, teve um impacto profundo, mas ao longo do tempo, por exemplo, com o stalinismo da União Soviética, ela não tinha efetividade prática. Lá, sim, eram excluídos e levados à matança vários sujeitos que se opunham aos ideais soviéticos. Então, nesse prisma, notamos duas imagens diferentes de política para Foucault. Uma noção que está ligada à análise que o filósofo propõe sobre o paradigma da biopolítica e da governamentalidade, onde a política parece totalmente ligada aos dispositivos de governo sobre a vida, que o faz adotar uma forma particular e que evite que se descobre de outra maneira, que se desdobre de outra maneira. E uma noção em contrário, que vincula a política ao exercício de resistência e as práticas de liberdade através das práticas de si e dos outros como governo de si, ou seja, o sujeito como a partir do governo de si, a partir da sua própria conduta individual, resistir a essas práticas excludentes e bionecropolíticas dos governos, e que, em termos de Foucaultiano, seria um poder normalizador. Então, nesse sentido, o Foucault trata da distinção entre duas figuras de direito humano, que Foucault fala expressamente dela em várias ocasiões, especialmente no final da década de 70, e que foi até sua morte em 84, quando ele teve uma atividade política muito forte, e inclusive em defesa dos direitos humanos. Veja a contradição, por exemplo, existente, né, entre a ideia de a crítica que o Foucault faz aos direitos humanos e, ao mesmo tempo, a defesa dele. Em particular, mantém a necessidade de produzir direito dos governados como consagração jurídico-política. Essa é uma das críticas que o Foucault faz à noção de direitos humanos. Isso porque a noção jurídica dos direitos, ele não impede que as práticas de necropolíticas, isso aí não é um termo dele, veio à tona somente após sua morte em alguns autores, mas que ele já tinha introduzido, por exemplo, a noção de thanatos política, que é uma política da morte. Isso aí fica claro, por exemplo, na leitura do último capítulo de A Vontade de Saber. Então, eu vou fazer uma referência aqui a um caso bem particular do Foucault em defesa dos direitos humanos, que é quando o Foucault, ele, no curso no Colégio de França, em 1778, até o nascimento da biopolítica, ele trata de uma questão da vida como um paradigma político. Isso porque, em 77, ou seja, um ano antes de dar aula sobre segurança, território e população, ele tinha ido para em defesa de Klaus Croissant, um diplomata alemão, se eu não me engano, e que foi buscar asilo na França, vítima de perseguição porque não concordava com alguns atos do governo alemão, e que ele foi buscar asilo na França. Então, o Foucault, ele próprio se coloca em defesa desse diplomata, indo inclusive na frente da prisão que ele estava, isso porque ele foi preso na França, e defendeu que não levassem o Klaus Croissant, porque seria
uma um- a exclusão, ou melhor, não tomado como parâmetro necessário à defesa dos direitos humanos. Então, Foucault se coloca contra que o governo leve ele e extradite ele novamente para a Alemanha, porque isso seria um vácuo na concepção de direitos humanos, embora ele critique essa ideia. Então, já é, pensando a partir disso, já eu tenho um texto aqui, mas ele está um pouquinho longo ainda, eu vou me deter agora a falar, visto que eu já falei bastante, né? Já deve estar ficando enfadonho já. Mas como que essa noção de poder político contra, ou melhor, pensar o sujeito a partir das suas práticas de governança pode ajudar a pensar os direitos humanos, embora seja uma crítica dos pós-modernos, não somente do Foucault, mas como do Mbembe, por exemplo, do George Agamben também, ele pode ajudar a pensar os nossos dias. Aí eu parto do conceito do George Agamben, que é estado de exceção, para pensar como que os direitos humanos eles são excluídos, ou melhor, não são levados em conta nas democracias modernas. Um caso bem emblemático, por exemplo, que ocorreu recentemente, foi o caso do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, e que houve a morte de várias pessoas indiscriminadamente, e isso aí é um legítimo desprezo pelos direitos humanos, pelo direito próprio do ser humano. Então, e o George Agamben, numa leitura advinda dele, podemos notar como que o Estado ele se configura um estado de exceção nesse sentido, porque é a partir da exceção, do que ele chama de vida nua, do sujeito, os direitos humanos não têm a sua efetividade. Embora tenha, por exemplo, comissões de ética e direitos humanos nas polícias civis, militares, ela não é uma prática evidente nesses casos, né? Então vejamos como o estado de exceção ele é uma prática muito atual, inclusive nas democracias modernas e mais especificamente aqui no sul global. No nosso país, por exemplo, é evidente o desprezo pelos direitos humanos e essa noção Foucaultiana de analisar o sujeito a partir não de suas características fundamentais inalienáveis, mas sim a partir de sua relação com a política e com o poder, ela nos permite analisar o sujeito em seus fundamentos. Vejamos, por exemplo, agora, quando a gente parte da noção de, de vida nua, é justamente aquele sujeito que foi atualizado, mas que não se desprende daquela noção antiga e justnaturalista de que há certos indivíduos que são dotados de deveres, ou melhor, de direitos, mas que não compreendem uma certa parcela da população, certa parcela, grupos sociais, os negros, a comunidade LGBTQIA+, por exemplo, a gente vê os números de violência, e isso aí é claro, inclusive, porque foi publicado esse ano ainda, o Atlas da Violência do Brasil, e a gente vê que os números de violência contra uma parcela da população brasileira, ela é indiscriminadamente maior do que com a outra. Uma pessoa branca, por exemplo, ela não tem se formos analisar em sua comunidade, não há essa violência nua, essa vida nua exposta mesmo, excluída e denunciada pelo Agamben. Gente, eu vou parar por aqui agora. Eu acho que já me estendi muito. Caso tenha questões aí, podemos voltar a debater sobre isso. Espero ter deixado mais ou menos claro o que eu pretendi mostrar, queria trazer hoje.